Olá, desbravador, desbravadora, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão conseguindo responder aí as perguntas que estão sendo feitas da especialidade? Então, nós vamos dar prosseguimento para nossa especialidade. Nós iremos entrar agora no tópico 12 e no tópico 13, tá? O penúltimo e o último tópico da especialidade. Tô aqui, acompanhando a pergunta direitinho, gente, pra não deixar passar nada, tá bom? Vou responder bem breve, porque vocês que vão dar a estudadinha aí, vocês que vão grifar as coisas mais importantes que eu tô falando. Então, por isso, pegue um papel, pegue a caneta, pegue a Bíblia, porque você vai ter que ir marcando as coisas importantes que tá sendo faladas aqui agora, tá bom? Então, vamos lá. A 12ª pergunta diz o seguinte: de acordo com Mateus 24 e Apocalipse 6, ou seja, são os dois livros da Bíblia, 2 capítulos da Bíblia que a gente vai ter que ler, o que a Bíblia fala sobre as doenças no fim dos tempos? Então, gente, quando você abre a Bíblia em Mateus 24, espero que você tenha pego a sua Bíblia. Se não, gente, por favor, corre aí, dá uma corridinha, pausa o vídeo, pega a sua Bíblia e acompanha, tá bom? Porque vai ser muito bom pra você saber o que é que a gente tá falando. Se bem que, se você acompanha os vídeos que a gente tá lançando no grupo do clube, você já sabe que eu já falei sobre Mateus 24, só que você pode não lembrar. Se você não lembrar, tá perdoado, porque a gente tá tendo, que leu vários livros do Último Objetivo, mas a partir de hoje você já tem que ter isso na sua cabeça, tá bom? Fala assim que você abre o capítulo, tá dizendo assim, ó: o sinal do fim dos tempos. Gente, quando a gente fala no sinal do fim dos tempos, é bom a gente ter em mente o que vai acontecer, Porque se tem uma coisa que muitas pessoas têm medo, falam da morte, Muitas pessoas têm medo da morte, têm medo das doenças, do que pode acontecer. E a Bíblia, gente, se tem uma coisa que deixa muito claro tudo isso, é a Bíblia. Ela explica detalhadamente o que vai acontecer. Então, lá em Mateus 24, já começa com os discípulos, junto com Jesus. E se tem uma coisa, gente, que eu gosto nos discípulos, é a forma que eles questionam a Deus, a Jesus, sabe? Eles perguntam assim: mestre, o que eu posso fazer para amar o próximo? O que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Quando é que eu vou saber o dia e a hora? Então, os discípulos, eles têm essa característica que eu sou apaixonada, porque cada vez que eu leio, eu penso: rapaz, é uma pergunta que, se eu estivesse lá conversando com Jesus frente a frente, eu também faria. Porque, gente, se tem uma coisa que é difícil, é a gente reconhecer quando é que a gente tá errado, se a gente tá fazendo certo, e reconhecer, que fim de tempo é esse, o que é que eu posso fazer. Então, já começa com eles. Se já começa com eles, já sabe que Deus ele vai explicar e vai orientar, pra eles ficarem alerta. Então, já começa assim no versículo 3, que ele explica que eles estavam indo no Monte das Oliveiras. E no versículo 4, no mesmo versículo 3, eles perguntam para Jesus: dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? E Jesus responde assim: cuidado que ninguém vos engane. Então, a primeira coisa é: cuidado para que ninguém vos engane. Escreve aí no papel. E ele continua: ouvirão muitos falando em meu nome. Gente, se tem uma coisa que é muito importante a gente ter, anotado, gravado, é que quando Jesus voltar, todo olho o verá, não é? A gente sabe aqui que tem muitas pessoas que estão fazendo, como é que eu posso dizer, passando por um falso Cristo, criando séries, dizendo que é Deus, distorcendo a Bíblia, fazendo muitas coisas que não convêm com a palavra de Deus. Mas tudo isso a gente já sabe que está sendo profético, E ele fala que ele continua, que eu vou rapidamente, tá? Você vai fazer essa leitura em casa, mas eu vou focar só para responder a pergunta. Diz assim, no versículo 6: vocês ouviram falar de muitas guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas não é o fim.
Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Gente, quando a gente fala de fome, é muito importante a gente lembrar que quando chega uma doença para um determinado lugar, seja uma epidemia ou uma pandemia, nós estamos falando de o quê? De várias consequências que vai ter durante e após a doença. Como assim durante? Gente, durante a gente pode ter inúmeros exemplos que casam justamente com o que a palavra de Deus diz. Fala assim, ó, que haverá fome. Quantos países agora, seja sincero, quantos países agora estão tendo suas prateleiras lotadas, vazias nos supermercados? Quantas pessoas você vê dentro de casa cheias de alimento, egoístas, comprando máscaras, comprando proteção, estocando coisas em casa, enquanto idosos não têm praticamente nenhum recurso que proteja, o egoísmo dentro da pele humana. Então, tudo isso, você pode perceber claramente que Deus disse que o amor vai se esfriar, haverá fome. Então, tudo isso está se cumprindo, tá, gente? E o mais importante que você deve ter em mente é que isso ainda não é o fim. E o mais importante é que ele diz que ainda não é o fim. Então, vai acontecer o quê? Ainda vai acontecer muita coisa, né, gente? E essa muita coisa é o quê, Fernanda? Essa muita coisa é respondida lá em Apocalipse 6. Abriu sua Bíblia? Se você estava presente em todas as classes bíblicas que a gente teve ano passado, você vai reconhecer o que se trata no Apocalipse 6, né? Se trata dos 7 selos. A gente acompanhou na lição, se eu não me engano, foi a 10ª lição, eu acho, a 11ª, que a gente falou e a gente bateu o martelo nisso para que todo mundo entendesse, não foi? Então a gente sabe que são 7 selos, tá? Vocês vão fazer a leitura de novo e vão acompanhar. O 7º selo ainda não se abriu. E o que é que tá acontecendo no 6º selo, que é o que a gente tá vivendo agora, ou é o que a gente vai viver? Vamos ler para ver o que a gente pode aprender com esse versículo? Vamos lá. Olha o que diz. No versículo 12 do capítulo 6 de Apocalipse. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. Já começa o quê? Casando com Mateus 24, porque ele disse que haverá o quê? Terremotos, fomes, lembra? O sol ficou escuro como tecido de... Ai, gente, peraí que eu me perdi. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem na figueira, quando sacudidos por um vento forte. Então, gente, nada mais é do que do tempo do fim. O 7º selo, né? Para quem não estava na classe, principalmente para você que vai responder a avaliação, o 7º selo é justamente a vinda de Cristo. Quando Cristo voltar, o 7º selo vai ser aberto e aí vai ser dado todo esse período que aconteceu no 6º selo. O 6º selo fala sobre o quê? Que os terremotos vão acontecer, que as fomes vão acontecer. Então, tudo isso faz, sim, verdade com o que está acontecendo. Porque a gente pode ver à nossa volta, né? Tudo isso acontecendo, doenças que a gente, por exemplo, o coronavírus, gente. O coronavírus, muitos médicos e cientistas já comprovaram que foi do morcego, do cachorro. Vocês estão lembrados desse noticiário? Então, doenças que a gente nunca esperava que iria acontecer, começa a ganhar vigor, começa a ganhar força. Gente, nós estamos falando de uma coisa que aconteceu lá na China, e já atingiu o Brasil, já atingiu a África, gente, um país que não tem nem saneamento básico direito, não tem nem regras de como lavar a mão, não tem nem água suficiente para todo mundo da população. Então, nós estamos falando de muita coisa que envolve simples doença. Então, sim, gente, completamente verdade que vai existir mais doenças, vão existir mais sofrimentos e é pra gente se alegrar. Não tô dizendo no sentido assim da doença, mas é pra gente ficar feliz porque a gente tá sabendo que tudo está se cumprindo. Porque já pensou, se não se cumprisse, a gente iria ficar, né, desconfiando, mas tudo está seguindo o que Deus falou. Bora lá para a última pergunta? A última pergunta diz assim:
De acordo com 1 Coríntios e Apocalipse 21 e 22, o que acontecerá com os doentes e com as doenças quando formos aos céus? Gente, Apocalipse 21 e 22 é o livro que é o capítulo que eu mais gosto. E o livro também que eu mais gosto, né? Porque ele declara... Gente, o título já começa assim, ó. Deixa eu ler pra vocês. Abram aí a Bíblia de vocês. Já começa assim. A Nova Jerusalém, no capítulo 21. E no capítulo 22 já começa. Jesus vem em breve. Gente, no Apocalipse, no capítulo 21 e 22, resumindo pra vocês, ele fala que a Nova Jerusalém vai descer. Vocês vão também fazer a leitura disso, tá? A Nova Jerusalém vai descer, vai existir um novo céu e uma nova terra. Vocês já escutaram muito isso em pregações, leitura da Bíblia, no estudo da própria lição da classe bíblica que a gente faz. Então, o que significa um novo céu e uma nova terra? Gente, quando fala de novo céu e uma nova terra, está justamente relacionado com alguma coisa que vai mudar. Quando fala que algo é novo, é porque está sendo diferente de tudo aquilo que acontecia. Se você fala, eu preciso comprar um tênis novo, é porque o outro estava muito velho e você tem que renovar, tem que fazer alguma coisa naquele tênis para ele continuar ainda em uso. Então, gente, é justamente isso que Deus vai fazer. Deus, ele vai reformar essa terra. E como é que ele vai fazer isso? Quando a Nova Jerusalém descer. Os salvos em Cristo vão estar descendo junto. Nós iremos passar 1000 anos julgando aquelas pessoas que não foram salvas e vamos viver uma eternidade. Então, no capítulo 21 e 22, retrata justamente isso. Que a gente vai viver um novo céu e uma nova terra. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. E todas as velhas coisas se passaram. Eis que faço novas todas as coisas. Então, gente... eu acho que a Bíblia finalizou da melhor maneira possível. Porque o último capítulo é justamente a esperança que a gente tem nesses dias tão difíceis que a gente está passando. Então lá no céu não haverá mais choro, será tudo explicado pra gente o porquê aconteceu isso, o porquê que fulano não está no céu, não existirá mais nenhuma imperfeição, gente. Nosso corpo, nossas rugas, gente, se você é baixinho, fica feliz, gente. Você lá no céu vai ter 3, 4 metros de altura, você vai ganhar um nome, você vai andar com coroa, gente. Você é uma princesa lá no céu. Então, gente, lá no céu vai estar tudo novo. Então, lá no céu, anota aí, ó, bem bonitinho. Se você não tem prestado atenção em nada, cara, anota pelo menos isso. Lá no céu vai ser a melhor festa de todas. Vai ser o momento que aquela pessoa que não andava, que não tinha uma perna, que sofria por causa disso, vai ganhar uma perna. Aquela pessoa que tinha uma doença, sabe, que já tava bem velhinha, ela vai ser restaurada, vai ganhar um corpo novo. Então todas as velhas coisas vão se passar lá no céu e Deus vai enxugar todas as lágrimas, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido tudo certinho. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem no privado, que eu vou estar, na medida do possível, respondendo vocês. Respondam a prova, anotem tudo, leiam, porque o que eu fiz foi passar um resumo, tá bom? Eu não aprofundei a fundo, porque isso daí que tem que fazer são vocês, tá bom? Mas eu dei aqui um norte de como vocês devem seguir. Bons estudos, que Deus esteja com vocês. E tenham em mente de que lá no céu, gente, tudo isso não vai mais existir. E que tudo que Deus revelou na Bíblia está se cumprindo, tá bom? Beijão!